Bem-vindos ao Eu Explico. Este é mais um episódio dedicado especialmente ao Orçamento do Estado para 2026. Várias medidas foram sendo conhecidas ao longo do tempo, antes da própria apresentação oficial. Portanto, este orçamento eu diria que é atípico. Comigo está o Amílcar, que nos vai ajudar a compreender várias dessas medidas, nomeadamente os grupos de IVA que acabaram por ser anunciados antes da data oficial, que este ano, aliás, foi a 9 de outubro e não a 10 de outubro. Amílcar, este tem sido um ano atípico, claramente, em matéria fiscal. Como é que isso está a refletir nos impostos indiretos? Sem dúvida, é um ano atípico e este orçamento aquilo que nos traz é o mesmo que o orçamento do ano passado nos trouxe, ou seja, em matéria de fiscalidade indireta não temos qualquer aumento de taxas, nem tão pouco uma atualização naquilo que são os elementos específicos da fiscalidade especial de consumo ou mesmo uma atualização à taxa de inflação. Portanto, na prática, em matéria de fiscalidade especial de consumo, verifica-se inclusivamente uma redução da carga fiscal. Essa é uma tónica que este Governo quis dar, não é, neste Orçamento do Estado, mas a criação dos grupos de IVA, que eu referi há pouco, acabou por ser uma das medidas mais comentadas. Em termos de impacto para as organizações, o que é que vale a pena destacar? Acabou, ou seja, acabamos por, neste orçamento o que vemos é que não existem os chamados cavaleiros orçamentais. É um orçamento que acaba por ficar muito despido, por assim dizer, daquilo que é esta técnica legislativa. Os grupos do IVA... Para quem nos ouve perceber, no fundo, essas normas que são os cavaleiros orçamentais, por vezes permitiam colocar reformas estruturais quase que de forma disfarçada num orçamento onde não era suposto estarem, não é? Exatamente, onde não eram suposto estar. Portanto, está despido dessas normas, desses cavaleiros. Correto. Sempre de forma muito simplificada, é exatamente isso que representa os cavaleiros orçamentais. Os grupos de IVA acaba por ser uma medida que sai fora do contexto do orçamento e que pretende simplesmente criar uma unidade do grupo que funcione como uma câmara de compensação de saldos. O propósito é simplesmente otimizar a tesouraria e permitir com que haja uma direção de cash flow para os investimentos das empresas na sua atividade operacional. Conseguimos pegar num caso concreto, por exemplo, um grupo que tem várias empresas, como é que os grupos de IVA poderão condensar, fazer esse grupo de saldos? Como é que se aplica? Estes grupos de IVA, esta figura dos grupos de IVA funciona dentro de um mesmo grupo societário, tem que existir uma relação de dependência no que respeita a percentagens de participação e de detenção de capital, muito à semelhança daquilo que já existe para efeitos de tributação direta, o regime especial de tributação dos grupos de sociedades. Cada empresa, unidade participante deste grupo, mantém a sua individualidade, continua a preencher declarações periódicas de IVA, no entanto há uma declaração de grupo que consolida todas as posições e de facto faz a tal compensação de saldos para efeitos de IVA. Dá algum conforto, podemos dizer assim, alguma gestão mais permitirá uma melhor gestão de tesouraria. Uma melhor gestão de tesouraria, exato. Quanto ao IVA nos bens de consumo, que alterações é que estão em cima da mesa, o que é que se antevê? Bom, as alterações também são boas para o consumidor na medida em que não há aumentos de taxas, nem sequer a tal atualização ou indexação à inflação que referi há pouco. Portanto, mesmo ao nível do imposto sobre o álcool, as bebidas alcoólicas ou o imposto sobre o tabaco, não existe qualquer atualização, portanto, poder-se-á dizer que não vai pesar no orçamento das famílias relativamente a este tipo de consumos. Neste caso, uma não notícia é uma boa notícia para as Exatamente, famílias, não é? Há setores que podem ser mais afetados por estas mudanças do IVA. Prevês que algum tenha um impacto maior? Mais uma vez, um dos setores que sairá mais beneficiado ou que poderá aproveitar das mudanças será no contexto fora orçamento. E estou a falar, por exemplo, do pacote Construir Portugal, onde o Governo já anunciou a proposta de redução da taxa normal do IVA de 23% para 6%, relativamente à construção de habitações para venda, até um preço de venda não superior a 648 mil euros ou até um valor de renda de 2.300 euros. Será, sem dúvida, um dos setores mais impactados pelas alterações em matéria de IVA. Muito obrigada, Amílcar. Ficamos com estes esclarecimentos e já sabe, o Eu Explica vai voltar com novas perguntas e novas respostas sobre o Orçamento do Estado para 2026.